Olá, meninos. Então, gostaram do vídeo Pindorama? Esse vídeo, ele é muito interessante, porque ele conta a história do Brasil de uma forma lúdica, de uma forma que vocês entendam, de uma forma sincera. Ele se apropriou muito bem de todas as colocações que ele botou na música. E eu vou falar algumas delas. Primeiro, Pindorama. Que palavra estranha. Pois é, ela é estranha mesmo. Ela tem origem tupi-guarani. Por quê? Porque foi criada pelos índios. Era assim que os índios chamavam o Brasil. Pindorama significa terra com palmeiras. Porque era assim que era visto o Brasil pelos índios. Na visão do índio, sempre a natureza preponderou. Então, todas as palavras que os índios utilizam, a natureza está sempre na primeira forma, na primeira maneira de se expressar. Sim, os índios eram os primeiros moradores do Brasil. E depois disso aí, como eu falei a vocês, a gente tem uma data comemorativa, dia 19 de abril. Claro, o índio faz parte da formação do nosso povo brasileiro. Ele é o primeiro morador do Brasil. Imagine, o primeiro morador do Brasil, vivendo um dia comum, caçando, pescando, trabalhando, as mulheres cultivando a horta, e de repente eles se depararem com mais de 1.500 homens, mais de 10 caravelas e 3 naus invadindo seu território. Imagine o sentimento que eles não tiveram. É por isso que nós agora vamos pensar direitinho sobre o termo descobrimento. A palavra descobrimento quer dizer descobrir algo novo, só que os índios já estavam ali. Então, eles já falavam uma língua própria, já tinham seus costumes, já tinham sua cultura. Então, será? Imagine que coisa estranha pra gente. A gente está na nossa casa e de repente entrar mais de 5 homens dizendo que aquela casa é nossa. Foi mais ou menos esse sentimento que o índio teve. Mas ele ainda não tinha compreendido que eles iriam ser invadidos. Eles receberam os homens, trocaram objetos, foram muito educados, receptivos. E chegou então esse povo diferente. Esse povo diferente é um povo inimigo? Não. Nós também somos partes desse povo. Por quê? Porque nós também somos portugueses. Então vamos falar um pouco agora do outro lado, o lado de Portugal. Então a música fala disso. Olha só. A gente já falou do índio, Pindorama, os índios já estavam ali. Aí ele fala de um tal de Pedro Álvares Cabral. Quem é esse Pedro Álvares Cabral? Pedro Álvares Cabral foi um dos grandes homens em Portugal responsável por todas as expedições marítimas. Tudo que o Portugal descobriu de expedição marítima, Pedro Álvares Cabral estava envolvido. Então, não seria diferente essa expedição nova, que até então não era para essa nossa terra, não. Era para um lugar chamado as Índias Orientais. Porque lá já havia uma troca de comércio e uma troca de especiarias, de temperos. Sabe aquele tempero que a mamãe bota na comida? Então, aqueles temperos, canela, cravo, enfim, uma variedade de temperos. E era para lá que Portugal, que a expedição de Pedro Álvares Cabral estavam indo. Mas isso é o que dizem. Porque dizem também que Portugal já havia sabido das nossas terras e queria ir lá. Só que isso é algo que a história ainda não desvendou. Ainda é um mistério. Alguns historiadores acreditam que foi intencional. Outros não. Acham que foi um desvio de rota, como eu aprendi quando eu era da idade de vocês. A gente aprendeu que era um desvio de rota e aí foi descoberto. Mas hoje vocês têm a possibilidade de desvendar esse mistério, de ver realmente se foi um desvio de rota intencional ou se o Brasil realmente foi descoberto. Isso a gente vai pensar, tá? Então, Pedro Álvares Cabral veio com 1.500 homens para cá, dividido em 10 caravelas e 3 naus. Imagine aqueles barcos gigantes, com armas, com objetos, com vários
várias comidas diferentes, animais diferentes, e vieram para o Brasil. Saíram de lá de Lisboa no dia 9 de março de 1500. E chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Uma viagem longa, hein? Enfim, ele descobriu um monte bem grande, um monte enorme, e ele falou: esse monte vai se chamar Monte Pascoal, pois era período de Páscoa na época. E então eles aportaram no Brasil e viram esse povo diferente, os índios, imagine, homens descobertos, seminus andando pelo... Eles acharam aquilo totalmente diferentes. Assim como os índios também, quando viram aqueles homens de pele branca, com um cheiro diferente. Aliás, afinal, os índios tomam banho. Naquela época, os portugueses passavam meses sem poder tomar banho. Imagine. Fora a troca que eles tiveram, a troca de objetos para se cumprimentarem. Enfim, quando eles aportaram, precisou-se fazer uma missa. Isso quem rezou foi o nosso frei, Caminha. E foi necessário escrever uma carta para Dom Manuel, que foi feita, desculpe, meninos, por Pero Vaz de Caminha, que era o escrivão. Ele escreveu contando todas as belezas do Brasil, pois aquela terra era totalmente diferente da terra que eles conheciam. Uma terra exótica, uma terra de aves diferentes, de plantas diferentes, de rios, de montanhas diferentes. Então, ele escreve uma carta para o rei de Portugal, Dom Manuel, contando tudo aquilo. Então, ele conta tudo isso, toda a beleza natural do Brasil. E essa terra precisava de um nome. O primeiro nome que o Brasil recebeu foi Pindorama pelos índios. Mas pelos portugueses foi se chamar Ilha de Vera Cruz, pois primeiro eles aportaram em Porto Seguro, eram em forma de ilha, então eles não sabiam da extensão territorial brasileira. Passado o tempo, foi chamada de Terra de Santa Cruz. Observe como ela já vai crescendo, já não é mais uma ilha, passa a ser Terra de Santa Cruz. Pois o Brasil é um país católico e era necessário colocar uma cruz para fixar que ali era de domínio português. Com o passar do tempo, o Brasil mudou de nome para Brasil, por uma questão apenas comercial. Vocês conhecem uma árvore chamada pau-brasil? Pois bem, Portugal se interessou por ela. Por quê? Porque nessa árvore você tira uma tinta vermelha, que ela é boa para tecido. Então, toda essa madeira foi explorada e foi levada para Portugal. E então, o nome Brasil veio a ficar na nossa terra por conta da nossa árvore. Meninos, eu encerro aqui o nosso vídeo contando um pouco da nossa história do Brasil com uma seguinte pergunta a vocês. Pindorama. Eu quero saber o significado de Pindorama. Eu já falei aqui no vídeo. Os índios colocaram esse nome por causa das terras, da terra de Palmeiras. Só que eu quero que vocês vão um pouquinho mais além. Eu quero que vocês façam uma pesquisa, escrevam no caderno, com tudo direitinho. Com colégio ideal, data, nome, pro. Eu vou colocar essa atividade junto com os vídeos, como eu quero direitinho. Vocês vão fazer uma pesquisa, lembrando que vocês vão escrever no caderno o que está escrito na pesquisa, colocar a fonte, que é muito importante, pois tudo que nós falamos tem que ter a fonte. E aí, então, quando nós retornarmos, eu vou corrigir essa atividade, certo? E eu quero que vocês reflitam sobre o termo descobrimento. Será que o Brasil ele foi descoberto ou ele foi achado? Ah, tem um detalhe que eu esqueci de contar a vocês. Isso é um mistério. Um mistério que uns historiadores dizem que foi intencional. O descobrimento. Outros dizem que já haviam vindo outras expedições para cá. Vocês podem também estar pesquisando sobre isso. Mas a nossa pesquisa, valendo nota, é sobre o termo Pindorama e os nomes do Brasil, ok? Até lá, meninos, no nosso próximo vídeo. Espero que tenham gostado um pouco da história de Cabral. É uma história bem interessante. Por quê? Porque ela é nossa história também. É a formação do nosso povo brasileiro. Até lá, meninos. Tenham um bom dia.